Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ouvir o nosso podcast. O que são crime e criminalidade? O conceito de desvio caracteriza qualquer comportamento que viola uma norma social, né? Por isso que é um conceito muito mais abrangente que um conceito do crime, que se refere à conduta inconformista que viola uma lei. Assim, o crime ele tem uma natureza especial, né? Diferente do desvio, o crime ele vai precisar de um respaldo legal, né? De sanções do direito para que possa consolidar como conceito, né? O desvio, porém, ele refere-se ao poder social no plano da cultura e das normas relacionadas a costumes, tá? Por isso, nem todo desvio é sancionado por lei, enquanto todos os crimes o são, né? O crime está sempre com respaldo legal. Conceitualmente, crime é qualquer tipo de ação que suscita uma reação organizada por parte da sociedade, ou seja, tudo aquilo que a sociedade não aceita, condena como imoral, é uma ofensa à sociedade, né, o que tem as consequências negativas para a vida social, é considerado crime. Então, a ideia de crime, ela remete à ideia da criminalidade, conjunto de crimes praticados em uma sociedade. O conjunto de crimes ele está definido no direito penal, que faz corresponder cada um deles a uma penalização que a sociedade considere condizente, né, proporcional com a ofensa praticada. E os tipos e práticas de crimes eles podem ser muito variados, né? A gente pode falar de crime contra o patrimônio, como a corrupção, a concussão, a prevaricação. E a gente pode falar também de crimes contra o patrimônio privado, né, como o roubo, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, a extorsão, né, entre outros. O estudo científico do crime ele vai começar lá em 1876 com o Cesare Lombroso, né, um criminologista italiano considerado o precursor da criminologia. O Lombroso ele vai dizer que o crime está relacionado com predisposição genética do delinquente. O Lombroso ele media tamanho de cabeça, tamanho de nariz, de queixo, via a etnia das pessoas. Então ele relacionava uma predisposição genética, né? Porque a criminologia, assim como as outras ciências sociais, ali no século XIX, era muito influenciado pela biologia, pelo evolucionismo, né? Se vocês lembrarem de algumas aulas atrás do darwinismo social, né? Então, para o Lombroso, o ideal para combater o crime seria a eugenia. Se vocês se lembrarem o que significa eugenia, eugenia significa melhora da raça, né? Então ele dizia que as sociedades precisavam ser embranquecidas para acabar com o crime, né? Ele não colocava questões sociais, educacionais, pedagógicas sobre o crime, né? Essa perspectiva foi abandonada na criminologia contemporânea, né? A criminologia contemporânea absorveu o método sociológico para estudar cientificamente o crime. O Durkheim, ele se contrapôs a essa versão de criminologia, né? Ele vai afirmar que nenhuma sociedade está livre do crime, e nem que o crime é um problema só do delinquente, né? Ele diz que a sociedade é formada por um conjunto de instituições que pressupõem a existência de regras para a convivência coletiva. O crime é considerado normal, é um padrão social. Na verdade, o crime é considerado normal porque todos os países têm cadeia, todo país tem código penal, todo país tem sistemas de reeducação, né? Então o crime ele é normal. Isso não quer dizer que ele é bom, né? Mas ele é um fato social e está ligado às condições fundamentais de qualquer vida em coletividade. O crime pode representar, por exemplo, a generalização dos laços de solidariedade entre indivíduos e grupos, né? Se a gente lembrar de solidariedade do Durkheim, solidariedade é as interações entre as pessoas numa sociedade, entre alunos e professores, entre motoristas e passageiros, entre a polícia e o exército, entre o exército e o governo, né? Essas são
coisas que constituem a tal da solidariedade, que é a interação entre os indivíduos, grupos, instituições, né? Então, por Durkheim, o crime pode assumir também uma forma degenerativa da vida social, quando o crime se configura no que ele chama de anomia, né? Uma situação onde tem a ausência das normas que ameaça a coesão social, ou seja, é tanta bagunça, tá tão descontrolada a coisa que a sociedade já não funciona mais. Coesão social são os tijolinhos que formam a sociedade, né? Cada um cumprindo seu papel para que a sociedade funcione. Mas para o Durkheim, quando a anomia surge, ela é uma condição de não socialização, né? Então as instituições são fracas no esforço de trazer o indivíduo para o convívio da sociedade, né? Em anomia nada funciona, não tem interação social, nada disso, né? Então para o Durkheim essas coisas causaram uma virada na criminologia, né? E é uma inovação do estudo científico do crime. E essa inovação está no fato de que da sociologia adotar a premissa de que a prática do crime ocorre de acordo com o meio em que ele é praticado, né? Ou seja, na perspectiva do Durkheim, as causas devem ser procuradas na sociedade, não no delinquente. Diferente do Lombroso, ele achava no delinquente as causas da criminalidade. Já o Durkheim manda procurar na sociedade, para tentar entender por que certos sujeitos vão para uma vida de crime, sendo que o crime geralmente não compensa, né? Na verdade, nunca compensa, gente. O que interessa pra gente, então, é a relação entre o crime e a violência, né? Quando a criminalidade ocorre seguida da prática da violência, que é o que nós vamos estudar na próxima semana, né? Respondam as 3 perguntinhas do formulário. Até mais, galera. Uou!